uma palavrinha aqui a respeito da infração de trânsito mais severa do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que é aquela prevista no artigo 253-A, que diz assim, ó, usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão competente. Infração gravíssima, 7 pontos na habilitação, penalidade de multa no valor de R$ 5.869,40 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Então, essa infração, ela prevê as penalidades mais graves que tem para o motorista, tá? Então, das penalidades previstas no CTB, a mais grave que o motorista pode incorrer é nessa aqui. Valor de multa, quase R$ 6.000 e suspensão aí do direito de dirigir por 12 meses. E aqui a gente tem que fazer algumas considerações, porque na prática, esse artigo de lei tem sido utilizado de forma irregular para penalizar motoristas que não se enquadram nesse tipo de infração, tá? Não se enquadram. Eu vou trazer um exemplo e vocês vão perceber o quanto é perigoso, né, utilizar esse enquadramento de lei quando a conduta praticada pelo motorista não se enquadra no que diz o artigo 253-A. A gente deve considerar o seguinte: a ficha de enquadramento dessa infração, na parte de definições e procedimentos, ela define como que essa infração ela se caracteriza, ela traz ali os elementos que constituem esse tipo de infração. Eu vou ler. Diz assim, ó: este enquadramento se caracteriza quando o agente fiscalizador verifica que a perturbação é provocada intencionalmente pelo condutor, se evidenciando pela ocorrência anterior ou concomitante de manifestação, paralisação, greve ou qualquer ato de reivindicação e caracteriza-se pela aglomeração de outras pessoas com o mesmo propósito. Então, olha só aqui a definição que traz a ficha de enquadramento. Primeira coisa, os verbos ali previstos no artigo 253-A, interromper, restringir ou perturbar, conforme delineado aqui pela ficha de enquadramento, tanto a perturbação, a interrupção ou a restrição, tá, na via sem autorização do órgão competente, ela deve, de antemão, se caracterizar pelo dolo, pela intenção do motorista em praticar essas condutas, seja de perturbar, restringir ou de interromper a circulação na via. Então, primeira coisa, o motorista ele deve ter a intenção de praticar essas condutas infracionais. E, de outro lado, essas condutas infracionais, elas devem ocorrer dentro de um contexto em que haja manifestação ou qualquer tipo de aglomeração de pessoas, de outros veículos, numa espécie de evento não autorizado pelo órgão competente. Uma greve aqui, por exemplo. Então, vários manifestantes, por consequência, vários motoristas utilizam seus veículos para interromper a circulação na via. Então, nenhum motorista mais consegue passar por aquela localidade em razão dessa greve. E é uma greve que não teve autorização do órgão competente. Então, todos os veículos que estiverem ali e todos os motoristas que tiveram ou que fizeram parte daquela manifestação vai responder pela infração do artigo 253-A. Então, se o motorista ele não teve a intenção ou não participou de nenhum tipo de aglomeração, ele não pode responder por esse tipo de infração de trânsito. Quer ver um exemplo para ficar bem didático? Realização de baile funk, tá? Realização de baile funk. Então, o agente de trânsito ou os policiais verificaram ali, foi possível verificar diversos automóveis ali na área em que está se realizando o baile funk, que não teve autorização do órgão competente, a princípio ele está autorizado a registrar os respectivos autos de infrações de trânsito com base no artigo 253-A. Só que é o seguinte, se não há comprovação de que todo veículo que está ali, por exemplo, estacionado,
não participou ou não está participando daquele baile funk, essa infração ela é irregular. Quer ver como isso pode ocorrer? Muitas vezes a rua ela é fechada, há ali a realização desse baile funk e o morador que, né, mora próximo ali na região, ele não tem como guardar o seu veículo dentro da sua garagem, por exemplo, porque está tudo paralisado ali. Não tem como ele adentrar o seu imóvel. Então ele vai estacionar o seu veículo, muitas vezes próximo aonde há a realização desse baile funk, e correrá o risco de receber esse tipo de multa. Por quê? Porque não foi possível verificar que aquele automóvel de fato participou daquele baile funk. E muitos casos, tá? Muitos casos de multas com base no 253A têm sido aplicadas dentro desse contexto, né? Um contexto em que o morador ficou impedido de colocar ou guardar o seu imóvel na sua garagem porque a circulação na rua estava paralisada, estava tudo fechado, não tinha como ele passar por cima de todo mundo e estacionar o seu veículo. Então, estaciona próximo onde está sendo realizado o baile funk e corre o risco aqui de receber esse tipo de multa. Então, é muito complicado quando o agente policial ele não comprova no auto de infração de trânsito, por exemplo, colocando as informações pertinentes no campo de observações, que aquele veículo que estava ali estacionado estava participando daquele evento, daquele baile funk. E se não há essa comprovação, ao meu ver, não tem como se aplicar esse tipo de multa. Porque senão, e a gente aqui está falando da infração de trânsito mais grave que pode ser aplicada ao motorista prevista no CTB, a gente aqui pode incorrer, né, numa injustiça, né, penalizando o motorista que tão somente estacionou o veículo e não participou daquele evento e não teve a intenção de interromper a circulação naquela rua, naquela via. Tá? Um outro exemplo, e a gente recebeu aqui no escritório, foi de um motorista que ele estava circulando no seu bairro, andando com o veículo no seu bairro com som alto, mas ele não estava participando de nenhum tipo de evento, seja greve, baile funk, ele estava circulando com um som alto. Aí o que o agente policial ele escreveu no campo de observações? Ele escreveu o seguinte, ó, condutor perturbando e atrapalhando os demais pedestres ou usuários da via com um som excessivo. Então aqui a gente percebe que houve de fato uma conduta. Que conduta foi essa? Ele estava circulando com um som excessivo. E esse som excessivo estava atrapalhando os demais pedestres da via. E o agente policial, com base nessa conduta que ele verificou, nessa conduta fática, ele registrou a infração pelo artigo 253A. E aqui a gente já percebe que não se aplica o 253A nesse tipo de conduta, né? Nesse contexto fático. Por quê? Quando o agente policial ele registrou o que ele observou, não tem aqui no campo de observações que esse motorista estava participando de algum evento, de algum tipo de aglomeração. E conforme a parte, né, conforme diz lá a parte de definições e procedimentos da ficha de enquadramento, esse motorista, além de ter o dolo de perturbar, de restringir a circulação na via, ele deve ter essa intenção de perturbar, de restringir, ele também tem que estar dentro de um contexto em que haja algum tipo de aglomeração. Não é o caso aqui. Né? O agente policial poderia ter colocado o seguinte, estava andando com o som excessivo dentro de um baile funk. Né? Poderia ter colocado isso, mas não colocou. Então, o que se pressupõe aqui é o seguinte, ele estava sozinho, circulando na rua, sequer foi abordado, sequer foi parado para a averiguação e foi multado aqui de forma irregular, injusta, com base no artigo 253A. Sabe qual é? Existe uma infração, tá? Para esse tipo de comportamento, aqui dirigir com som excessivo. Sabe qual é a infração? É aquela prevista no artigo 228, que diz assim, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Infração grave no valor de R$ 195,23 e penalidade de multa. Olha a diferença, tá? Olha a diferença
da infração do 253A, que a multa é quase R$ 6.000, suspensão de 12 meses, para essa infração do 228, tá? Tudo bem, o cidadão estava andando com som excessivo, som alto, mas foi só isso. Não estava participando de greve, não estava participando de baile funk, de nenhum outro tipo de aglomeração, estava sozinho e foi multado com base no 253A. E conforme a gente viu, a infração do 253A pressupõe algum tipo de evento, algum tipo de aglomeração que não foi autorizado pelo órgão competente. Não é o caso aqui, tá? Então essa multa ela foi anulada porque não se enquadra na tipificação prevista do 253A. Então, se você recebeu uma notificação com base nesse tipo de infração, se atenta a essas informações, tá? Porque se não se enquadrar, tá? Se não houver a adequação da tipificação da infração com aquilo que dispõe a ficha de enquadramento na parte de definição, de procedimento, como é que se caracteriza esse tipo de infração, ela é anulável, tá? Ela é anulável, seja na via administrativa, seja na via judicial. Então, se utilizando aqui dos argumentos corretos, né? Se utilizando aqui dos argumentos pertinentes, com embasamento jurídico correto, esse tipo de infração, digo, ela é facilmente aí anulada, se não na via administrativa, na via judicial. Aqui a gente está falando da penalidade mais severa prevista no Código de Trânsito. Então, ela não pode ser aplicada de forma indiscriminada, assim, para qualquer tipo de irregularidade que seja percebida pelo agente policial. Então, aqui no caso, o motorista estacionou, está perto de um baile funk. No máximo, se ele não está participando daquele evento, ele pode ser multado por estacionamento irregular, tá? A tipificação correta, estacionou de forma irregular, mas jamais ser multado aqui pelo 253A. Tá? Não há essa autorização pela legislação de trânsito, porque quando a gente olha a parte de definições e procedimentos, esse motorista ele deve ter o dolo, a intenção de interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, e ele deve participar de algum tipo de manifestação, de algum tipo de aglomeração, de evento que não foi autorizado pelo poder público. É isso.